que nos assistem pela internet, que sejam todos muito bem-vindos e sintam o amor dessa irmã tão amorosa que sempre está conosco. Vamos ler, então, o nosso preparo, que é uma mensagem psicografada em 19 de setembro de 2025. Irmãos, por que perder tempo nas mágoas e rancores? Por que perder tempo odiando? Por que palavras duras que só afastam os que nos amam? Por que o semblante endurecido que condena o gesto equivocado? Todos estamos isentos do erro? Por que desistir de amar, sufocando o coração nas ervas daninhas do sofrimento? Jesus foi todo amor. E se ele não nos condenou, por que deixar de seguir seus ensinamentos de luz? Amar não dói. Amar salva. Amar cura a alma que só dor recebeu. Sejam felizes no amor e não se percam no cipoal do medo e da tristeza, que só nos afastam dos passos do Mestre Jesus. Benevides. Então, envolvidos com essa mensagem que nos traz tantas reflexões, perguntas que nos fazem pensar, né, nesses porquês, aqui estamos gratos por essa casa de luz, por essa casa de amor. Aqui estamos porque viemos em busca de Jesus. E assim, Senhor, ilumina a todos nós presentes, que possamos pedir as suas bênçãos também, Senhor Jesus, para o nosso querido amigo Afrânio, que vai trazer o estudo dessa noite, que ele seja muito envolvido, muito assistido e intuído por essa espiritualidade maior. E nós pedimos, então, a autorização desses bons espíritos presentes para o início do trabalho dessa reunião pública, dando graças a Deus. Então, boa noite a todos, nossos amigos encarnados, desencarnados, aqui no salão, nas salas, também aos nossos amigos que nos assistem pelo canal do YouTube, pela internet. É com muita alegria que a gente recebe esse convite da casa, né, de poder vir aqui, conversar um pouco com todos sobre essa nossa doutrina, essa doutrina espírita, essa doutrina que nos traz tantas respostas, né, tanto acolhimento. Então, é sempre muito gratificante poder vir aqui e falar dessa nossa doutrina. O tema que me foi trazido pela casa, para o estudo dessa noite, ele está no Livro dos Espíritos. E para a gente poder, acho que é sempre bom de poder contextualizar um pouco sobre o Livro dos Espíritos. Foi um livro escrito por Allan Kardec, né, em 1857. É um livro de perguntas e respostas, onde Kardec coloca várias questões e os espíritos vão respondendo essas questões que Kardec os coloca, né? Então, nesse livro, que é a base da nossa doutrina, a base da doutrina espírita, nós vamos encontrar assuntos sobre Deus, sobre espírito, matéria, sobre vida após a morte, reencarnação, leis morais, sobre evolução espiritual e assim por diante. A partir desse livro, outros livros da codificação espírita também foram criados a partir dele. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira parte, a gente trata das causas primárias, que veio nos trazer o livro da Gênesis. Na parte terceira do Livro dos Espíritos, nós temos as leis morais, que nos trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo. Na parte quarta, a gente tem as esperanças e consolações, que nos trouxe céu e inferno. E na parte segunda, que trata do mundo espírita ou do mundo dos espíritos,
que veio trazer o Livro dos Médiuns. É nessa parte quarta que está o nosso assunto de hoje, no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, a gente pretende ver essa noite, entender um pouco que a vida ela não se limita simplesmente àquilo que nós vemos. Muitas vezes nós sentimos algo, né? Às vezes chama aqui de uma intuição, um aviso silencioso. Às vezes nós percebemos situações que parece que são preparadas, né, para nos ensinar. Isso é muito comum, né, em todos nós. Kardec, então, investigou todos esses pontos e os colocou no Livro dos Espíritos nas questões 522 a 535. Então, falando desses temas, hoje nós iremos conversar sobre pressentimentos e as influências dos espíritos nos acontecimentos da nossa vida. Mas antes da gente entrar nas questões propriamente ditas, das 522 a 535, nós sabemos que nós estamos constantemente conectados com o mundo espiritual. Da mesma forma que nós estamos conectados com os espíritos que estão encarnados, nós convivemos diariamente, nós também convivemos da mesma forma com esses espíritos que estão desencarnados. E, normalmente, essa conexão te dá através do nosso pensamento. Então, eu vou trazer antes a questão do Livro dos Espíritos, a questão 459, que eu acho que é muito conhecida por todos, quando Kardec pergunta aos espíritos se influem os espíritos em nossos atos e pensamentos. E os espíritos respondem diretamente a Kardec que mais que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então, a gente começa a entender, através dessa resposta dos espíritos ao Kardec, essa força que nós temos no nosso pensamento. Pensamento esse que é simplesmente a resposta à nossa vontade, que é o nosso poder maior. Então, quando a gente fala assim, quando falou-se no aviso, pedindo para que todos desligassem os celulares, é para que a gente tenha esse período que a gente vai ficar aqui, de pouco mais de 45 minutos, 1 hora, que a gente consiga se integrar a esse ambiente da casa, integrar a essa ambiência, a tudo isso que acontece num salão durante um estudo ou uma palestra pública. A Sônia até falou, né, que muitas das vezes tratamentos são feitos dentro de uma palestra pública. Na maioria das vezes não é por acaso que cada um está sentado no local onde está nesse momento, né? Apesar do pessoal do coletinho encaminhar para cá, para lá, às vezes não existe acaso nesses locais onde a gente senta. Como a colocação dos médiuns na casa, nas fileiras aqui da frente, as fileiras laterais, tudo é bem estruturado, tudo é muito bem pensado, muito bem trabalhado por essa equipe espiritual, que muito antes de nós chegarmos já estão aqui preparando esse ambiente para nos receber. A música, né, do Luiz, que também facilita que nós nos integramos nesse ambiente. Então, é bom que a gente consiga, através do nosso pensamento, durante esses minutos, trazer esse pensamento para cá, né? Buscar as respostas que aqui nós viemos buscar, aquilo que nós estamos precisando. No Evangelho, Kardec já nos diz que, desde o nascimento, cada ser humano, quer dizer, cada um de nós, recebe a companhia de um espírito protetor, que a gente pode chamar de anjo guardião, anjo da guarda, bom gênio, mas que basicamente a missão desse espírito é nos acompanhar ao longo de toda a nossa existência.
guiando sempre no caminho do bem, do progresso. E esse espírito, ele age como fosse verdadeiro pai, zelando por nosso crescimento espiritual, nos inspirando e nos fortalecendo nos caminhos da vida. Lógico que ele vai se alegrar quando nós respondemos positivamente à sua presença, quando nós respondemos aquilo que ele nos traz, quando nós buscamos o bem, quando nós cultivamos as nossas virtudes. Mas esse espírito protetor também sofre quando nos ver cair, quando nós ignoramos essas inspirações que ele nos traz, quando nós deixamos, através das nossas distrações, nos levar por escolhas infelizes. E ele está sempre ao nosso lado, nós podemos invocá-lo a hora que for necessário. Podemos até chamá-lo por um nome, talvez um espírito que a gente tenha alguma afinidade. Mas, da mesma forma, também existem espíritos menos elevados que se aproximam de nós quando encontram o que nós podemos chamar de brechas morais, né? Nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa maledicência. E eles se aproveitam justamente dessas fraquezas, sugerindo ideias negativas e influenciando as nossas atitudes. Alguns até se ligam mais fortemente a nós, quando, na verdade, somos nós que os atraímos ou que podemos repeli-los. Isso nós fazemos através da nossa conduta, dos nossos pensamentos, e nós vamos repelir esses maus espíritos também, seguindo as inspirações dos bons espíritos. O importante é saber que nós nunca, jamais, estamos desamparados. Que a assistência espiritual vai estar sempre disponível, mas vai depender de nós manter essa sintonia com o bem. Porque muitas vezes o maior inimigo que nós enfrentamos não está fora, mas dentro de nós, nas nossas imperfeições, nos nossos hábitos nocivos, na nossa resistência à mudança, né? Sempre é difícil. Quando a gente fala em mudar de hábito, né? Mudar de atitude, as mudanças nos incomodam e a gente tem sempre muita resistência com relação a isso. Então é por isso que muitas vezes, em muitos casos, nós mesmos somos nossos maus gênios. Essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho do livro, na parte das preces, no capítulo 28, no item 11. E a gente precisa, como eu falei no início, como a gente leu aqui por essa mensagem do Evangelho, entender essa força da nossa mente, essa força que nós temos no nosso pensamento. Eu peguei esse livro, Pensamento e Vida. Aliás, tem na livraria. Quem quiser pode adquirir na livraria, que vale a pena. É um livro pequenininho, um livro de Emmanuel, escrito por Chico. Aqui nessa parte de trás do livro, logo no resumo, ele diz, Emmanuel nos fala que assim, qual é a força do pensamento. O autor espiritual, Emmanuel, esclarece sobre como os pensamentos agem poderosamente modelando a vida. Somos hoje herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos para alterar-lhes a direção à verdadeira felicidade. Então, os recursos nós temos, a ajuda nós temos, falta
muitas das vezes, a nossa vontade. No capítulo 1 desse livro, chamado Espelho da Vida, eu vou ler aqui para vocês, ele fala o seguinte: a mente é o espelho da vida em toda parte. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face, que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra, pois a influência é recíproca. Então, ao mesmo tempo que, através dos nossos pensamentos, nós abrimos portas para que nós sejamos influenciados, através do pensamento também nós influenciamos. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. E ele continua, em outro capítulo. Comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando hipnotizadores e hipnotizados à conta de traumaturgos. Entretanto, a sugestão é acontecimento de toda hora na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Somos hoje, desse modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossa experiência de ontem, com recurso de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Então, além de a gente poder, ou da gente dever, né, controlar a nossa mente, os nossos pensamentos, nós também não estamos aqui por acaso. Nós viemos aqui com um objetivo e com uma missão. E para cumprir esse objetivo e essa missão, nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório. Nesse livro aqui Os Missionários da Luz, a gente tem o capítulo que conta toda a trajetória do processo do planejamento reencarnatório de um espírito de nome Segismundo. André Luiz, nesse livro, traz muitas informações para a gente, informações muito relevantes, de como é feito esse planejamento, como foi feito esse planejamento reencarnatório de Segismundo. Ele, em vidas passadas, ele assassinou Adelino. Adelino era casado com a esposa, com a Raquel, e devido a esse ato, Raquel terminou a vida dela em um prostíbulo. Lógico que Segismundo precisaria passar por esse resgate, e na cidade foi feito todo um planejamento reencarnatório para que ele viesse a fazer esse resgate. E nesse planejamento estava escrito que ele retornaria ao corpo de carne, só que dessa vez como filho de Adelino e de Raquel. Feito todo esse planejamento, foi colocado em prática, então, o processo dessa sua reencarnação. Construtores espirituais ajudaram Segismundo a construir o seu corpo, o corpo que ele iria habitar aqui na Terra. Da mesma forma que prepararam também Adelino e Raquel para receber Segismundo como seu filho. Mas, apesar de todo esse planejamento, dos três terem concordado com isso durante a reticidade, alguns sinais ficam presos em nossa mente. E Adelino, inconscientemente, recusava
o recebimento de Segismundo. A espiritualidade trabalhou em cima disso para que tudo corresse a contento e a reencarnação de Segismundo acontecesse. E a gente vai falar aqui de pressentimento e instinto. E a primeira pergunta que eu faço: se pressentimento e instinto são as mesmas coisas? Pressentimento e instinto são iguais? Quais as diferenças que existem entre um e outro? Eu busquei no dicionário. O dicionário diz que pressentimento, ele descreve como um sentimento instintivo e hipotético de que algo pode vir a acontecer. E o instinto, ele traz como impulso natural, independente da razão, e que faz o indivíduo agir com uma finalidade específica. Essa é a denominação do dicionário. Vamos entender da visão espírita. Vamos guardar essa pergunta, para ver se a gente consegue, até o final, ter uma resposta sobre ela. Então, no capítulo, nos itens 522 a 524, que são os itens em que Kardec trata especialmente sobre essa questão do pressentimento. Então, ele define isso como uma lembrança intuitiva das provas escolhidas da reencarnação. Já começa a ter uma visão um pouquinho mais diferente. E qual a função desses pressentimentos, né? Nos preparar e nos alertar. Mas pelo nosso livre-arbítrio, o pressentimento, ele é um aviso, mas não é uma imposição. Então, a gente pode falar, então, por exemplo, que esse pressentimento é um sentimento que a gente pode tratar como inexplicável, a fim de se evitar um caminho ou preparar-se para algo importante. Nessa questão 522, Kardec pergunta aos espíritos se o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor. E os espíritos respondem para ele que é um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito, é a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, do gênero, das provas a que ele irá submeter. Tendo esse caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando se aproxima o momento de sofrê-las e se torna um pressentimento. Então, a gente já tem uma programação, a gente já tem um planejamento, e essa espiritualidade superior, esses nossos protetores, eles nos vão preparar para passar por esse momento. E nós, instintivamente, nós temos esse pressentimento de que o momento está chegando. E é nesse momento que a gente precisa se ligar mais ainda a essa espiritualidade, que vai estar pronta para nos ajudar e nos auxiliar para que possamos transpor mais esse obstáculo. E aí, entrando nas próximas questões, da 525 a 535, que Kardec vai tratar basicamente sobre a influência dos espíritos em nossa vida. Na questão 525, ele vai falar se os espíritos podem influir em acontecimentos materiais. Será? Será que os espíritos podem influir nos acontecimentos materiais? Depois ele vai perguntar na seguinte sobre acontecimentos previstos como provas. Se o homem age livremente, mesmo tendo a inspiração dos espíritos. E como esses bons espíritos nos ajudam quando nos esforçamos pelo bem, quando fazemos nossa prece. Em quais detalhes
esses espíritos influem sobre nós? Somente em grandes momentos, pequenos detalhes? Na pergunta 525, Kardec vai perguntar aos espíritos se exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida. E os espíritos respondem que certamente, pois que vós aconselham. Aí Kardec faz uma nova pergunta. Exercem essa influência por outra forma, que seja não apenas pelos pensamentos que sugerem? Isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Então, essa influência ela pode ir além de simplesmente influenciar no nosso pensamento, agir diretamente em determinados momentos da nossa vida? E os espíritos respondem que sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza, que são as leis divinas, e nem poderiam também agir fora dessas leis. Isso me traz lembrança também de um caso que está na Revista Espírita de 1866, que é um caso de um personagem que chama Charles Emmanuel Jean. Ele era uma pessoa boa, de boa índole, trabalhador, mas ele tinha problemas também com a bebida e uma desilusão muito grande através de uma mulher que ele se apaixonou e a mulher não deu respostas a ele desse amor. Bom, ele termina se casando com uma outra mulher, tem 2 filhos, mas isso sempre marcou a vida dele. E ele termina vindo a cometer o suicídio. Esses 2 filhos, o filho mais novo, ele viaja para a África, eles estão na Europa, e lá ele desaparece. Ninguém tem mais notícia desse filho. O outro filho seguiu a vida, também se tornando uma pessoa de bem, trabalhador, frequentando e trabalhando, inclusive, numa casa espírita. E numa dessas reuniões, o pai aparece para contar um pouco dessa história. E, surpreendentemente, o pai narra tudo o que aconteceu com ele, tanto quanto encarnado, quanto as consequências do suicídio que ele causou, mas ele traz uma notícia surpreendente, uma informação surpreendente. Esse filho que ficou na Europa e continuou trabalhando, que estava presente na sessão, durante essa vida dele, durante essa existência dele, ele sofreu vários acidentes. E o pai interferiu por ele em todos esses momentos, salvando a vida dele em vários momentos, interferindo diretamente nessa ação. E ele fala que esse filho mais novo ainda está desaparecido. Nem ele consegue contato com o filho. E que a missão dele na erraticidade é encontrar esse filho mais novo e cuidar do outro filho ao máximo que ele puder. Tem um texto que está na Revista Espírita que eles falam o seguinte: com certeza o filho escapou muitas vezes como por milagre de perigos iminentes. Escapou-se de afogar-se, de ser queimado, de ser esmagado nas engrenagens de uma máquina, de explodir com uma máquina a vapor. Na sua juventude foi enforcado por acidente. Em todas as vezes, sempre um socorro inesperado o salvou. No momento mais crítico e que é devido ao que parece a vigilância exercida pelo seu pai. Então, não é só através do pensamento que a espiritualidade vai influenciar sobre a nossa vida. A gente imagina, né, que os espíritos só aparecem
quando algo extraordinário acontece. Como se viesse, como se fosse uma varinha mágica, né? Pronto para fazer milagres. Mas não é sempre assim que eles funcionam. Eles atuam muitas vezes de forma discreta, respeitosa, né? Às vezes quase que invisível. Estão por perto de nós o tempo todo. Mas eles vão sugerir e não impor a nossa vontade. Eles vão nos inspirar ao invés de nos comandar. Sabe, assim, quando a gente está... Todo mundo passa por isso, né? Você está atrasado, aí você resolve mudar o caminho de última hora, e ali aconteceu alguma coisa, algum acidente. Você sente, de repente, a vontade, né, de ligar para uma pessoa que você não fala há muito tempo. Aí, quando você liga, o que a pessoa fala? Pô, estava precisando conversar contigo, né? Você pensa numa pessoa, liga para ela, eu também estava pensando em você. Você pega um livro qualquer para ler, quando você abre aquele livro, você vê uma mensagem que é para você. Você se identifica totalmente através daquela mensagem. Né? Você vem na casa espírita assistir uma palestra, aquela palestra era para você. Você escuta aquilo ali e fala assim, eu tinha que estar aqui hoje. Isso é diretamente para mim. Então, são nessas pequenas coisas que a espiritualidade vai influenciando na nossa vida e atuando no nosso pensamento. Nada vai acontecer por acaso. Às vezes eles vão provocar encontros, trazer ideias, chamar nossa atenção para algo que a gente precisa, que às vezes estava ali o tempo todo, mas a gente não percebia. Não é assim que acontece? Mas a gente tem o quê? Apesar de tudo isso, nós temos o nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio vai ser sempre respeitado. Por isso que eles não obrigam a nada. Eles apenas nos mostram os caminhos. Mas para que isso aconteça, para que eles possam atuar, para que eles possam auxiliar, para que eles possam intuir, para que eles possam nos colocar no caminho correto, no caminho do bem, o que precisa? Precisa que nós estejamos sintonizados com Ele. Se nós estamos com a nossa mente agitada, com raiva, vaidade, orgulho, egoísmo, fica difícil para a gente conseguir perceber esses toques que são tão sutis, não é? Às vezes a nossa cabeça está muito agitada e às vezes a gente não consegue escutar, a gente não consegue sentir, a gente não consegue absorver essas questões. Sabe quando você quer escutar uma música mais calma, mas o ambiente está totalmente barulhento e você não consegue escutar essa música? Então, às vezes, nossa vida está muito agitada e a gente não consegue, por mais que eles tentem, essa sintonia não chega, essa palavra não chega até a gente. A gente precisa acalmar a nossa mente. Quando a gente fala aqui, mais uma vez, né, da palestra, a gente chegar aqui, se ambientar com a casa, se acalmar, aproveitar o máximo possível essa oportunidade que a gente tem nessa casa. Então, sintetizando tudo isso, a gente sabe que Deus governa tudo, né? Tudo está nos desígnios de Deus. Os Espíritos nos inspiram e nos ajudam, mas nós é o que somos os responsáveis pelas nossas escolhas. E aí, como reconhecer esses pressentimentos? Como ouvir a intuição? Como cultivar essa serenidade? Como valorizar esses sonhos significativos? Como lidar,
né, com essa influência desses espíritos, né? A gente precisa ter vigilância em nossos pensamentos. A oração é um excelente recurso de sintonia. A prática do bem como escudo protetor para tudo isso. Porque da mesma forma que nós sofremos as interferências e as influências dos bons espíritos, de acordo com a nossa sintonia, nós vamos ser influenciados também pelos maus espíritos. Nós vamos direcionar quem nós queremos do nosso lado. Nada muito diferente do que acontece na nossa vida material. Quem são os nossos amigos? Quem são as pessoas que convivem conosco? São as pessoas que são o quê? Afins de nós, que gostam, normalmente, das mesmas coisas que nós. Dessa forma, nós somos influenciados por eles e influenciamos também. Com a espiritualidade, não funciona diferente. Aí, lá na questão 466, Kardec pergunta, então, por que Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? Por que Deus permite, então, que nós recebamos essas influências dos maus espíritos? Os espíritos respondem para Kardec que os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tem que progredir na ciência do infinito. Daí passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências, mas é que as atrai, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm ao te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-los. Lembra que eu falei lá no início que quem comanda o nosso pensamento é a nossa vontade. Se a nossa vontade, o nosso pensamento está no mal, quais espíritos que vão nos influenciar? São aqueles espíritos que já estão na beira do precipício e já vão dar um empurrãozinho. Nós vamos nos ligar a eles. E ele fala, mas outros também te cercarão, esforçando-os para te influenciarem para o bem, o que estabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. E é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder ou a uma ou a outra influências que irão exercer sobre nós. E nesses momentos difíceis, né, também, que todos nós já passamos, às vezes estamos passando, de vez em quando a gente também não sente essa mão invisível tentando nos auxiliar, essa mão que nos guia, que nos protege. Então, é um exercício que a gente precisa fazer mais, né? Nos momentos de dificuldades, nos momentos difíceis, nos conectar com essa espiritualidade superior, pedir auxílio, pedir ajuda. Quantas noites, às vezes, nós vamos dormir com um determinado problema, uma determinada questão, e às vezes a gente acorda, né, de manhã com uma solução, com uma resposta para aquelas nossas dúvidas, para aqueles nossos problemas. Então, a gente precisa trabalhar mais isso, né? A gente precisa começar a cuidar de quais espiritualidades nós vamos nos conectar. Lá na pergunta 530, Kardec pergunta se não pode os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços na realização dos nossos projetos e transformar as nossas previsões. Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida? A gente sabe, né? A gente acabou de falar. Se nós damos espaço, nós abrimos as janelas, nós abrimos essa porta, nós vamos trazer ele para o nosso lado.
Mas a gente tem que entender também que nem todo tropeço vem do acaso. Nem toda contrariedade é obra do destino. Às vezes, por trás de um plano que não deu certo, às vezes um objeto que quebrou, um dia que não começou muito bem. Às vezes até há ventos, mãos invisíveis, né, soprando esses ventos de impaciência. São esses espíritos levianos, zombeteiros, que às vezes não faz isso por crueldade, mas simplesmente por malícia, por prazer, para testar essa nossa reação, essa nossa paciência. São como as crianças espirituais. Mas também há aqueles espíritos que buscam questões mais antigas. São os inimigos de ontem, né, desafetos de outras vidas. Eles não nos obrigam a errar. É o nosso livre-arbítrio. Eles apenas nos empurram quando já estamos desequilibrados. Mas, mesmo assim, a gente não pode culpar os espíritos por tudo. Nem de bom, nem de ruim. Se a louça quebrou, às vezes, fomos nós que deixamos o prato cair. Se, às vezes, aquele plano falha, aquele projeto do trabalho, às vezes, fomos nós que não planejamos corretamente. Às vezes, o erro é nosso. Nem sempre o erro é da espiritualidade. Às vezes, quando a gente não se dá bem com uma outra pessoa, né? Como é que a gente fala? Meu santo... Deixa o santo de lado, gente. Às vezes o problema está comigo mesmo, eu mesmo. Mas a gente bota, né, terceiriza logo a culpa, né? E aí, já estamos chegando no final. A gente já consegue responder qual a diferença que existe entre o instinto e o pressentimento? Para a gente finalizar, a gente pode dizer, então, que o instinto é uma inteligência inconsciente, uma força natural que nos guia para a sobrevivência e proteção, sem necessidade de raciocínio. É o nosso instinto. É nos proteger, nos preparar, saber que vai acontecer e, instintivamente, nos prepararmos para aquilo. E o pressentimento é uma intuição espiritual. É uma percepção sutil que vem dos espíritos ou, às vezes, da nossa própria alma, nos alertando por algo que está por vir. O instinto protege o corpo. O pressentimento orienta o espírito. Então, para encerrar, vamos lá, vocês já sentiram, né? Todo mundo já sentiu aquele arrepio sem motivo, aquela vontade de mudar de caminho, de ligar para alguém, às vezes não entrar naquela sala. Às vezes a gente já teve a sensação de que algo estava errado, mesmo quando tudo parecia certo. Chamamos isso de pressentimento. Mas será mesmo pressentimento ou simplesmente uma sensação? Será que por trás daquele sussurro silencioso há uma presença amiga tentando nos proteger? Um espírito, né, que nos conhece, que nos acompanha e que nos inspira sem nós percebermos? Voltamos lá na frase inicial, né, para falar que a vida, então, não é feita só daquilo que nós vemos. Há muitas forças sutis em movimento, há vozes que não gritam, mas orientam, há encontros que não são por acaso, decisões que não são só nossas, caminhos que se abrem por alguém em algum plano e que nos empurrou com carinho. Mas os espíritos não vivem a nossa vida por nós. Não decidem, não obrigam, não invadem, eles sugerem e nós escolhemos. A pergunta que fica é: você está ouvindo? Está atento aos sinais, aos impulsos, às ideias? Está em sintonia com o bem ou distraído demais para perceber que o invisível está tentando te alcançar? O presente que recebemos todos os dias não é um milagre. É um toque sutil dessa espiritualidade que nos chama sempre, nos convida sempre para sermos melhores, mais
conscientes e mais conectados com aquilo que não se vê, mas que nos transforma por dentro. Muito obrigado e muita paz a todos. E agora, meus irmãos, já estão envolvidos pelo estudo esclarecedor, que nos traz os recursos que precisamos para vivermos melhor, que vamos então passar para o segundo momento da nossa reunião, que é o momento do passe. É um momento só nosso, para que pensemos em nós, deixemos para a prece final o pensamento chegar àqueles que desejamos enviar. Então vamos sentindo os mentores, os benfeitores espirituais da nossa casa, tão presentes. Vamos iniciar esse segundo momento, pedindo aos médiuns da casa que possam se colocar. Sentindo toda a ajuda presente, tão envolvidos, vamos dar início ao passe, graças a Deus.
Glória a Deus, nosso Pai, Criador, Pai bondoso, amoroso. Agradecemos a esse Mestre amado, amado Jesus, que com suas mãos fortalecidas nos encaminha para os melhores lugares, para os melhores caminhos, a esses benfeitores espirituais da nossa casa de luz. Tanta gratidão, Senhor. A nossa doce e querida Irmã Maria Angélica, a gratidão eterna por termos as portas dessa casa e do seu coração abertas para nós. Mestre amado, o Senhor é a árvore forte, fortalecida. Nós somos os galhos, as folhinhas, os frutos, as flores, Senhor. Somos ainda muitas vezes inseguros, que possamos segurar em suas mãos, te agradecendo, te pedindo ajuda para as nossas dificuldades. E te agradecendo sempre, Senhor, nesse momento, pensamos e pedimos por todos aqueles necessitados do corpo e da alma, que não puderam estar presentes em nossa casa hoje, nesse mar de bênçãos derramadas, mentalizando aqueles queridos que passam em nossa tela mental, encaminhando e enviando a eles essas bênçãos derramadas nessa casa de amor, casa de Jesus. Que possamos guardar em nós todos esses fluidos, essas energias renovadas, e que levemos para os nossos lares, para os nossos pontos de destino, o tudo de melhor que aqui recebemos. Que saibamos guardar Jesus em nossos corações. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.